1990. Eu tinha recém tirado a minha carta de motorista. Completara naquele ano 18 anos de idade. Estava feliz, eufórica. Havia recebido o direito de guiar e com ele a liberdade de ir para onde eu quisesse. Com a minha CNH em mãos, comecei a planejar o dia em que eu poderia ser mulher nas ruas. Eu tremia, eu não dormia à noite. Eu tinha apenas 2 ou 3 dias de CNH e decidi entrar nessa aventura. As roupas da minha mãe e da minha irmã não me serviam completamente, uma vez que elas eram de 2 a 3 números menos do que eu. Peguei naquela noite uma saia azul da minha mãe, que eu gostava muito, com elástico, um pouco acima do joelho, uma gracinha, me lembro até hoje dela. Uma meia calça da minha irmã tamanho P, ela era preta. Calcinha, sutiã. Não me lembro o que eu usei para fazer o enchimento dos seios. Provavelmente eram meias, que eu acho que era o que eu usava na época. Eu não tinha mais nada, a não ser um batom, que eu também peguei junto com uma bolsinha da minha mãe, que era aquelas bolsinhas de mão. Na parte de cima eu usei uma camiseta polo, minha mesmo, masculina. As moças usavam camiseta polo na época, porém, obviamente, elas eram baby looks, né? Sapato foi meu grande problema. Precisei usar um sapato masculino desses estilo sapatênis, mas sem cadarço, não me lembro bem. As meninas usavam similares, só que com saltinho, um pouco mais feminino. O meu era tipicamente masculino, não havia outra opção para mim na época. Coloquei tudo numa sacola, batom, bolsa, uma peruca que eu tinha que eu não lembro como que eu consegui ela. Eu sei que ela estava bem surrada, era loira, era difícil de pentear. Coloquei na sacola. Vesti a lingerie, a saia, a meia calça. Coloquei a camiseta polo, coloquei o sapato que ia usar e coloquei uma calça por cima para disfarçar e saí. Com bastante medo, tremendo como vara verde. Entrei no carro, ganhei as ruas, morava perto da Vila Mariana. Ali tem algumas ruas escuras, já era noite, era por volta de 7, 7h30 da noite. Parei nessa rua, tirei a calça. A primeira sensação que eu tive foi incrível. Um medo, uma adrenalina, uma tremedeira. Eu ali de saia. Eu pensava, meu Deus, se alguém passar e me ver aqui, o que vai ser? E eu estava ali, dentro do carro, já de saia. Peguei a peruca e coloquei de qualquer jeito, porque estava muito escuro, não conseguia enxergar no espelho do carro. Em seguida tentei passar o batom, não consegui. Estava muito escuro e eu tinha medo de acender a luz interna. Saí guiando. Me lembro que eu desci a Avenida Rebouças, já estava de peruca. E sempre que a iluminação permitia, eu procurava arrumar a peruca parada num farol. Levei uma escova, ficava penteando. Ao chegar no shopping Eldorado, que era o meu destino, parei no estacionamento, parada, me arrumei melhor, me penteei, passei um batom. Enquanto eu passava o batom, uma cena me marcou bastante. Um rapaz passando pela frente do carro olhou e deu um sorriso. Eu olhei seriamente e continuei passando o batom, ignorando ele. Eu tremia de uma forma que eu não sei nem como é que eu consegui passar o batom, se é que eu consegui. Chegou o momento, eu precisava descer do carro. Eu tinha chegado até ali e eu não podia voltar atrás. O meu nervosismo era uma coisa inacreditável, acho que eu nunca passei uma sensação de nervosismo, de tremedeira tão grandes. Desci do carro, a primeira sensação foi o ventinho nas pernas. Mesmo com a minha calça, você sabe, né? É gostoso de sentir. Uma coisa incrível, uma sensação que só uma cross pode sentir. Eu estava naquele momento vivendo um sonho. Saí caminhando de perto do carro, muito nervosa. Eu olhava para todos os lados, queria ver a reação das pessoas, mas ainda não tinha ninguém ali. Entrei no shopping. A porta abriu automaticamente com a presença da pessoa e ela se abriu na minha frente. E eu vi aquele monte de gente caminhando para cima e para baixo. Abaixei a cabeça e entrei, caminhando, passo após passo, sentindo a saia tocando nas minhas pernas, a minha calça, a lingerie. Uma sensação indescritível. Comecei a reparar que as pessoas me olhavam. Comecei a ficar com medo. Cheguei perto do elevador e falei, bom, eu vou lá para o último andar e vou descendo. Vou fazendo os passeios e vou descendo. 2 moças ao meu lado me olhavam e sorriam.
davam risada com ar de deboche. Ao lado do elevador tinha uma escada rolante que era revestida por espelhos. Olhei para o lado e me olhei no espelho. E o que eu vi foi uma aberração. Eu olhei para o espelho e falei, eu estou vendo uma verdadeira aberração. Uma coisa horrível. Eu fiquei congelada. Eu vi aquela figura no espelho, meio masculina, meio feminina, e congelei. Todos à minha volta pareciam monstros, com olhares condenáveis. Entrei em pânico. Não conseguia me mexer. O elevador chegou, abriu a porta e eu não entrei. Saí caminhando em direção à porta de saída. Pensei comigo mesma, eu preciso sair daqui rápido. A impressão que eu tive é que quanto mais eu caminhava em direção à porta de saída, mais pessoas apareciam, debochando e rindo. É claro que em parte era minha mente que trabalhava contra mim, e em parte era a nua e crua realidade. Muita gente me olhou, muita gente deu risada. Ninguém me disse nada, mas os olhares condenatórios acabaram comigo. Eu saí caminhando e fui em direção ao carro. Entrei no carro e comecei a chorar. Saí de lá, voltei para aquela rua escura, me desmontei e voltei para casa, mergulhada em tristeza e em uma decepção enorme. O ano agora é 2021, mais precisamente dezembro. No mês de dezembro de 2021, eu, muito mais experiente, muito mais magra, mais feliz, mais resolvida, mais convicta de mim mesma, saí para fazer as compras de Natal. Atrás de mim, mais de 30 anos de experiência no crossdressing social, que começaram naquela noite em que eu estive no Shopping Eldorado. Dezembro de 2021, resolvi fazer as compras de Natal da minha família. E eu falei, vou fazer no Shopping Eldorado. Peguei um táxi, pedi para ele me deixar ali. Parou do outro lado da Rebouças. Então eu atravessei a Rebouças pela passarela. Olhei para o Shopping Eldorado e me lembrei daquela noite. Eu estava me sentindo muito bem. Eu estava me sentindo linda. Estava num vestido cinza, muito gostoso, que eu adoro usar. Que disfarça um pouco as gordurinhas, o ombro um pouco maior. Desci a escada e entrei novamente no Shopping Eldorado, exatamente pela mesma porta em que eu entrei tantos anos antes. Ao entrar no shopping, eu fui direto para uma loja de cosméticos que tem ali embaixo. Nessa loja eu fui bem atendida, conversei com a vendedora, porém não saía da minha cabeça o que eu havia vivido 31 anos antes. Conversei com a vendedora, me lembro de ter comprado um batom. Depois subi, fui em algumas lojas, comprei um sapatinho, comprei presente para a família. Depois eu voltei exatamente por onde eu tinha entrado ali, tem uns lugares para sentar e eu sentei. Não sei explicar porquê, mas eu desabei e comecei a chorar. Me lembrei daquela noite, 31 anos atrás, como se tivesse sido na noite anterior. Aquelas pessoas que me olhavam de forma condenatória, aquela imagem que eu vi no espelho, a qual eu repudiei profundamente. Eu olhava à minha volta com os olhos cheios d'água e via as pessoas passando por mim normalmente, sem me olhar, sem olhares condenatórios. Me lembrei dos momentos que vivi de tensão, de nervosismo, de apreensão, de muito medo, das coisas que precisei aprender sozinha para chegar ali. Fiquei muito agradecida a Deus por estar vivendo aquele momento. Lembrei das amigas que fiz, algumas que hoje já estão no céu, e me invadiu uma felicidade enorme. Me sentia radiante, me sentia absolutamente linda. Não importa se eu estava ou não aos olhos dos outros, mas eu estava, para mim, uma mulher linda e radiante. Depois de me recompor, caminhei mais um pouco, passeei, entrei em lojas, tomei um café, sendo absolutamente bem tratada como mulher. Em seguida entrei num táxi e fui até a Avenida Paulista, outro marco importantíssimo para mim. Por lá eu caminhei também, passeei, vi gente, vi pessoas, interagi, e assim foi.
um dia extremamente importante para mim. Eu quis contar essa história para vocês, para mostrar que nada pode te parar quando você tem um sonho, para mostrar para vocês que o crossdressing nas ruas, o crossdressing social, ao qual eu vou falar nessa série de 3 capítulos que estão se iniciando agora no meu Debcast, é a sensação mais prazerosa e mais poderosa que uma crossdresser pode sentir. O crossdressing social é o topo da pirâmide do prazer físico e espiritual que uma crossdresser pode sentir. O crossdressing social, ou o crossdressing nas ruas, é um tema bastante complexo e que aborda uma série de coisas importantes. Confesso que foi esse tema que me levou a criar esse podcast, porque eu sou muito procurada, muito acessada pelas meninas com menos experiência, querendo saber mais sobre esse assunto tão complexo, tão delicado e ao mesmo tempo tão prazeroso. A minha intenção nessa série de 3 episódios que eu estou lançando aqui no meu podcast não é incentivar alguém a sair às ruas, muito pelo contrário. Eu deixo sempre bem claro para as meninas que me procuram que esta é uma decisão única e exclusivamente delas. Cabe a você saber como é a sua vida, aonde você está inserida, como é a sua relação com a sua família, com seus filhos, se você tiver, comunidade onde você vive, a sua cidade, o seu bairro, a sua religiosidade, as formas como você pensa, como encara o mundo e como vê a vida. É uma decisão única e exclusivamente sua, querer viver o seu crossdressing publicamente. E eu estou aqui para ajudar caso você tome a decisão de realmente dar este importante passo. Essa série também é legal para quem já tem uma certa experiência, pois tudo que eu vou falar aqui é um aglomerado de coisas que eu vivi ao longo de 34 anos de crossdressing social. Tem muita coisa que pode ser que sirva só para mim e não sirva para você. Mas eu tenho certeza que a maioria das dicas, das coisas, das ilustrações que eu vou colocar aqui vão servir para você, principalmente para as meninas com menos experiência. Então vamos falar inicialmente sobre vencer o medo. Vamos falar um pouco agora sobre essa questão do medo e dos preconceitos internos. Uma coisa que eu aprendi com o tempo e que a gente falava muito lá no BCC é que sua maior inimiga é você mesma. Você é a sua maior inimiga. Ou seja, é muito natural a gente ter um medo exacerbado de sair para a rua, exagerado, causado por tantas coisas que a gente ouve falar por aí. E acaba criando barreiras e muros que às vezes se tornam intransponíveis. E tudo isso criado por nós mesmas. Então, a minha primeira dica é que você faça uma autorreflexão e veja até que ponto realmente existe alguma coisa que deva ser vencida ou se não são barreiras que você está criando ao seu redor. Em seguida, nós vamos para a preparação. Nesse caso, você precisa pensar bem sobre as roupas, as maquiagens e a peruca correta. É muito importante que você observe bem como as mulheres saem nas ruas, como elas se vestem. Observe as roupas que elas usam, principalmente no ambiente onde você mora. Como elas colocam uma calça, que tipo de sapato elas usam, qual é a blusa, a ocasião em que elas vão, como é que elas se vestem naquela ocasião, como que elas vão num restaurante, como que elas vão num shopping. Observe isso, observe a forma como elas se maquiam. Converse com profissionais de maquiagem, pesquise no YouTube sobre maquiagem, leia revistas, tanto as reais, as físicas, quanto as virtuais. Sempre tem muita coisa boa por aí. E principalmente, no caso das meninas, que é a maioria que vão usar perucas, escolha a peruca certa, que mais se adequa ao seu rosto. Só para vocês terem uma ideia, eu demorei mais de 10 anos para achar a peruca certa para mim. Eu experimentei vários modelos, alguns eu gostava bastante, fiquei usando durante um tempo, depois eu trocava. E por não ser também um item tão barato assim, não dá para ficar comprando um por semana, né? Então você compra 2, 3 e deixa ficar com ela alguns anos ou alguns meses.
E eu recentemente encontrei uma que se adequou, eu gostei tanto e o preço é tão acessível que eu comprei mais 3. E quando eu tiver condições, eu mando fazer uma de cabelo natural seguindo aquele modelo que eu comprei. Então a peruca, ela é muito importante. O conjunto roupa, maquiagem e peruca, para o caso das meninas que não têm já cabelo comprido, são muito, muito importantes. Estude bem, observe, inclusive olhando filmes, novelas, também na televisão. Observe muito como as mulheres se vestem, como elas arrumam o cabelo, como elas se maqueiam. Isso é muito importante para quando você for para a rua, porque a intenção da cross, a gente sabe disso, é se misturar, é passar despercebida. A gente sabe que é isso que nós buscamos. A gente não sai para a rua para ser observada. É bem o que eu falei no comecinho aqui do episódio, onde eu contei minha experiência no Shopping Eldorado, onde eu errei completamente a montagem, o local, tudo, e fui muito observada. Não é o que a gente quer. Então a maquiagem, a roupa e a peruca é algo que você deve estudar, pesquisar exaustivamente. E mesmo quando você atingir um grau de maturação, de experiência, mesmo quando você já for uma CD que está saindo bastante na rua, isso você nunca deixa de estudar. Eu estou sempre estudando peruca, maquiagem e roupa. Confesso até que em maquiagem eu sou péssima, meninas, péssima em maquiagem. Eu melhorei bastante nos últimos anos, mas eu estou há anos-luz de ser o que eu gostaria de ser. Então, na maioria das vezes eu acabo indo no salão, contratando alguém. A maquiagem que eu mesma faço em mim mesma não é tão boa como eu gostaria que fosse. Mas você que gosta, você que tem mais tempo, estude muito. Roupa, maquiagem e peruca. Depois você tem que chegar a um conceito que é o culto a você mesma, a mulher que tem dentro de você. Se cultue, se ame, se respeite. Quando você estiver sozinha, fica na frente do espelho, se olhe, não importa se você tá de barba, se você tá de olheira, se você tá feio, tá bonito, se você tá vendo um homem, se você tá vendo uma mulher. Se ame, olha no espelho e fala assim, eu sou bonita. Enxergue através dos seus olhos aquela mulher que está dentro de você e que te faz feliz naqueles momentos de intimidade, de particularidade. Ame-se a cada dia. Cuide do seu corpo. Seu corpo é um templo. O corpo do sapinho é o que vai refletir a beleza da princesa. Procure se alimentar de forma saudável, fazer exercícios. Se você é mais gordinha, se você é mais cheinha, procure sempre respeitar os limites do seu corpo. Todo mundo gosta, eu também sou cheinha, todo mundo gosta de uma boa comida, uma boa pizza. Mas procure se respeitar mais. Pensa na princesa. Quando você puder, compre cremes, passe cremes no corpo, passe cremes no rosto. Cuide-se, ame-se. Cultue essa mulher linda que está dentro de você e que te faz tão feliz. Isso é muito importante. Ainda falando sobre a observação. Antes eu falei das roupas, da maquiagem e das perucas. Isso você vai observar e vai pesquisar. Porém, tem um outro ponto extremamente importante. Você precisa observar atentamente como que as mulheres cis, como que elas se comportam nas ruas, como elas sentam, como elas falam, como elas mexem no cabelo, como elas seguram os talheres, como elas seguram uma xícara, como elas escutam, como elas falam, como elas empurram um carrinho de supermercado, como elas dão a mão para o namorado, como que elas fazem absolutamente tudo. Seja sempre muito discreta, senão é capaz de você arrumar um problema, né? Já pensou? Sai na rua, fica olhando tudo que é mulher, vai arrumar um problema com o marido delas, né? Mas é muito importante observar. Nos filmes, nas novelas, nos vídeos de YouTube, propagandas, outdoor, revistas, mesmo fotos paradas. Observe como é que ela cruza uma perna, como é que ela põe o pé. Observe como ela põe o sapato. Observe exaustivamente o lifestyle do universo feminino. As roupas, a maquiagem, o cabelo, no caso a peruca, e o comportamento. Tudo isso associado aos conceitos de você explorar a mulher que existe dentro de você. Você se sentir linda e você se cuidar, você já vai estar a caminho da porta da rua, que vai te levar para o maravilhoso mundo do crossdressing social. Uma outra coisa também,
Eu confesso que eu tinha vergonha de fazer isso, mas você precisa treinar, é a sua voz. Ai, Deb, não tem jeito, eu tenho voz grossa. Tudo bem, eu conheço muitas CDs com voz grossa. E eu já vi CDs com voz grossa, já saí com CDs com voz grossa. Que a entonação da voz dela, a postura dela na hora de falar, ficava muito feminina, mesmo sendo uma voz grossa. Por muitas vezes, mesmo sendo uma voz de timbre masculino. Fala, Debbie, mas você tem essa voz assim mais feminina? Realmente, as pessoas falam bastante da minha voz. Tudo bem que no podcast eu adiciono efeito de coros, eu coloco um reverb e eu fico uns 10 minutos aquecendo a voz antes de gravar. Mas tenho realmente uma facilidade com a voz, né? A natureza me ajudou com isso. Porém, essa questão da voz, ela é muito importante, não na questão dela ser apenas uma voz feminina, não necessariamente precisa ser, mas é a forma como você se comunica, dar pausas, adicione um sotaque se for o caso, que não seja seu, treine um sotaque. Algumas amigas fizeram isso no YouTube, tem matérias, tem vídeos sobre isso. Fale suavemente e não fale rápido. Fale completamente diferente de como você falaria na sua versão sapinho, como o menino falaria. Fala devagar, pausadamente. Você vai entrar numa loja, num restaurante e fala boa tarde, tudo bem? Você não vai falar boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Por gentileza, tem uma mesa para mim? Sempre assim, procure, treine e pesquise, porque no YouTube tem muito material que ensina a feminilizar a voz ou a treinar a voz para que ela fique de uma forma mais suave, mais gostosa de ouvir. Então você treine a sua voz, o quanto você puder treinar, é sempre bacana. Dá uma treinada no banheiro, na frente do espelho, sozinha no carro, treina, canta. Tem também muitos vídeos que ensinam a cantar e a deixar a voz mais afinada. Por fim, o reconhecimento de campo, meninas. É muito importante vocês saberem aonde vocês vão sair. Se você mora numa cidade pequena, eu não recomendo você sair montada na sua cidade pequena. Eu recomendo que você saia em outras cidades. De preferência, as capitais. As capitais são muito mais friendly, né? Elas são muito mais tolerantes. Elas estão mais acostumadas com as presenças de trans. Então as capitais são melhores. Mas existem muitas outras cidades também que te recebem bem. Eu já fui em várias cidades do interior montada, já viajei, já peguei estrada montada, já parei em posto de estrada. E fui na lanchonete do posto, parei para abastecer, não tive problemas. Mas eu sempre recomendo, principalmente para as mais principiantes, que seja, né, que procurem as capitais. Mas o reconhecimento de campo é importante, não apenas quando a gente fala da cidade, mas também quando a gente fala do bairro, dos locais onde você vai. O restaurante que você quer frequentar, ou até mesmo shopping, se você vai andar só de carro, se você vai sair a pé, faça um reconhecimento de campo. Pegue o seu carro, o transporte público e vá para o local onde você vai querer passear montada. Vá de sapinho, caminha normalmente, olha a sua volta, verifica as pessoas, conheça bem o local onde você vai pisar. Depois de um tempo de experiência, tudo se torna mais fácil, mas para a sua primeira vez, segunda vez, reconheça bem o local. E, como dica final, que é, sem dúvida alguma, aquela que você mais vai valorizar, que eu acho a mais importante, é não ir sozinha. Olha, eu durante muitos anos fiz tudo sozinha. Eu não tinha amigas, eu comecei numa época que não tinha nem internet. Então assim, eu passei vários apertos, alguns eu vou relatando ao longo do tempo aqui no podcast, mas sempre sozinha. Então assim, foi muito mais difícil para mim, muito mais difícil aprender, né? Porque eu não tinha ninguém do meu lado. Eu tinha uma única amiga, a Paulinha, né? Que nós nos conhecemos, mas nós temos aí uma diferença de idade na época de 20 anos, e na época que a gente se conheceu tínhamos um lifestyle diferente. Eu tinha 18, ela já tinha quase 30, pouco mais de 30, então acabou que não dava pra gente sair junto, eram tempos diferentes e tal. Mas não tinha amigas, eu só fui ter as minhas primeiras amigas quando eu criei o BCC e acabei conhecendo essas amigas CDs, e aí a gente começou a sair juntas. E aí as coisas melhoraram consideravelmente para mim, né? Porque você sente uma segurança muito maior em estar com outras pessoas, algumas inclusive com mais experiência ou com a mesma experiência.
E mesmo quando você sai com uma pessoa, como já aconteceu várias vezes, com menos experiência, você se sente, obviamente, mais protegida, né? E vai conversando também, é muito mais gostoso. Então, se for possível para você sair pela primeira vez ou segunda vez no começo, acompanhada, e se possível, com uma CD mais experiente. Algumas CDs saem com as esposas, também é bem bacana, é bem legal. O único problema que eu vejo em sair com a esposa é que você, enquanto CD, você está, digamos, disfarçada, né? As possibilidades de reconhecerem o teu sapinho, elas são menores, porque você está lá, montada de peruca, maquiagem e tal. E quando você está acompanhada da tua esposa, muitas SO saem, né, com o marido montado, ela não está. Se encontrar um casal de amigos, se encontrar uma amiga, alguém, ela vai bater o olho na moça, na cis, na mulher cis, na esposa, vai reconhecer, capaz de ir lá cumprimentar, e aí vai ficar aquela situação, né? Por outro lado, tem muitas CDs que saem com as esposas, mas elas são liberais, elas não têm problema dos amigos saberem, né, que elas se montam, então tudo bem. Mas como essa série é destinada às meninas, às crossdressers que têm pouca experiência, que estão saindo pela primeira vez, que não podem, não querem ser reconhecidas, então a minha dica é que, se puder, saia acompanhada com outra CD ou com uma pessoa que não é tão conhecida, né, pelo público onde vocês vão, ou se for com a esposa, ir para um lugar onde não tem possibilidade de encontrar alguém conhecido, salve, né, uma, digamos, fatalidade do destino, né, meninas? Mas então é isso, meninas, esse é o primeiro episódio, acabou ficando até um pouquinho maior do que eu queria, mas tinha muita coisa para falar. No próximo a gente vai abordar outros assuntos bem legais, aí eu já vou falar da sua postura na rua, as coisas que você pode encontrar, o que você pode e não pode fazer, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço, por favor, que vocês deixem aquele joinha, né? Assine o canal, balançadinha no sininho. E a gente se vê no próximo, tá bom? Um grande beijo de luz a vocês e muito obrigada.